Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Saúdo a todos com a benevolência do nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Que a paz do Altíssimo e do nosso Salvador seja convosco. Que a cada dia continuemos orando uns para com os outros, para que assim permanecemos firmes na fé em nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Que assim seja, irmãos. Hoje eu gostaria de falar um assunto bem interessante, que é sobre o espinho na carne. Eu fiz alguns vídeos que estão na playlist à luz das Escrituras sobre pecado de morte e pecar contra o Espírito. Mas eu percebi que ainda existem algumas dúvidas acerca deste assunto. Então, por causa disso, eu resolvi gravar um vídeo, aliás, 3 vídeos, explicando melhor sobre essas questões. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês curtir, compartilhar, levar essa mensagem para algum irmão, para alguma irmã que está precisando ouvir, e que a palavra do Eterno seja cada vez mais fortalecida, que ela cresça, e que o seu poder, o seu nome seja sempre levado aos 4 cantos da terra. Aproveitar que nós temos a internet e ela nos facilita, né? Eu vi no meu canal que tem uma irmã lá da África, salvo engano ela mora na Angola, né? Então lá no continente africano. Eu vi já pessoas de Portugal comentando, pessoas da Inglaterra. Então, querendo ou não, os vídeos acabam chegando em lugares que falam a língua portuguesa, no caso, e isso é muito gratificante, e tudo para a honra e glória do nosso Criador. Irmãos, além dessas dúvidas, né, que eu vi nos comentários do próprio YouTube, aqui dos vídeos, eu ainda vi, irmãos, 2 comentários lá no Telegram bem interessantes, né? Um deles é da irmã Karina. Antes disso, tinha uma irmã que tinha dúvidas sobre a questão o que era pecado de morte, né? Ela tinha dúvidas em relação a isso. Aí eu expliquei, até a minha mulher compartilhou o vídeo para ela poder assistir. E depois a irmã Karina, ela comentou, né, que ela não teve uma vida assim de perdição, né? Posso usar esse termo. Ela cita que ela teve uma vida mais comportada, digamos assim. E isso muitas pessoas têm uma vida nesse sentido, né? Que não levam um estilo de vida muito agitado, de balada, bebedeira, fornicação, etc. Como, por exemplo, são experiências que eu vivi, de muito sofrimento, muita bagunça, vida agitada, né? Resumindo, ela teve uma vida, comparado à minha, né? Uma vida sem muitos pecados carnais, no caso. Porque pecado todos nós temos, tá, irmãos? Todo mundo tem pecados. Só que existem graus de pecados, existem experiências de vida, existem situações que mostram qual grau de pecado nós nos encontramos, entendeu? E isso não significa que pela irmã Karina não ter tido essas experiências muito agitadas, né? Eu vou dizer assim, para não falar outras coisas, não significa que ela não tenha suas batalhas espirituais. Ela tem, né? E isso ela fala para nós lá no grupo das suas dificuldades, das suas batalhas que ela passa. Mas é uma pessoa que sempre foi mais voltada a pessoa certinha, entendeu? Tem muitas pessoas assim, pessoas que crescem dentro de um ambiente cristão, evangélico, enfim. E essas pessoas não têm contato muito com o mundo, assim, né? De depravação, bebedeira, festas. Por exemplo, eu saía 3, 4 dias seguidos, festas, entendeu? Então isso não é normal de uma pessoa que é voltada para o Eterno. Lógico, se eu for ficar 3, 4 dias de oração, jejum, né, como o profeta Daniel, tudo bem, aí é outra história. É algo que a gente está fazendo para o Eterno. Mas 3 dias de balada, né, virando noite, bebendo e dormindo mal, às vezes nem dormia, né, isso aí são prazeres da carne, né? Então a irmã Karina, ela não teve essas experiências, né? Então me surgiu uma pergunta, né? Como é que eu poderia mostrar para os irmãos as dificuldades que é quando a gente tem mudança, né, desse estilo de vida no caso eu tive uma conversão, deixei a vida que eu levava para viver uma vida de santificação voltada para as coisas do Eterno. E como que uma pessoa que teve uma vida de condenação, ela passou a ter essa vida de verdadeiro arrependimento, nasceu de novo, como é que ela faz para se blindar
para não passar novamente por essas provações e quem sabe até perder a salvação, que é no caso transgredir, ou seja, pecar contra o Espírito. Uma vez que você recebe o Espírito do Eterno, o Espírito Santo do Eterno, você é nova criatura. Por quê? O que acontece? Quando Cristo morre, Yeshua HaMashiach, o que acontece? Ele simboliza a carne padecendo, né? Porque ele morre, ou seja, a parte carnal de Cristo, ela recebe todos os malefícios do pecado, humilhação, ele é chicoteado, é humilhado, é tratado como o rei dos pecadores, né? Porque é colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, ele é humilhado. Ou seja, tudo que nós passaríamos de humilhação, pecado e morte, ele passa em carne, né? Então ele traz todos os pecados e punição para ele, né? Então esses pecados são sepultados, né? Por quê? Porque Cristo morre, então os pecados são sepultados, certo? Então aquele que escolheu Yeshua HaMashiach como seu único filho, como nosso Salvador, ele não permite, né, que a alma do nosso Messias ela permaneça no inferno. Então é por isso que ele ressuscita Yeshua HaMashiach, né, como está lá em Salmos, né, não permitirás que a minha alma permaneça no inferno, né, que veja a corrupção, que fique ali, que seja como nós, por exemplo, que teríamos essa condenação. Então ele é vivificado, ele é ressuscitado ao terceiro dia. Então ali quando ele é ressuscitado, o Eterno toma para ele, entendeu? Ele é primícias, né? Por isso que ele é primícias, ele foi o primeiro a passar por essa situação, vamos dizer assim, ou essa experiência, ou essa etapa da vida que todos nós passaremos, né? Alguns não descansarão, né? Será como um abrir e piscar de olhos, mas a maioria já está descansando, entrou naquele descanso do Senhor, né? Está aguardando ali no lugar, com certeza um lugar aconchegante, um lugar muito bom, não está no inferno, né? Os discípulos, as pessoas boas, no caso, que morreram em Cristo Jesus. Então simboliza o quê? Que a partir do momento que Yeshua ele é glorificado, né? Ele tem o corpo glorificado, ele passa a viver em espírito. Então, o que isso significa? Que quando você morre em Cristo Jesus, você passa a viver para Deus, em espírito, para o Espírito do Eterno. O Espírito do Eterno passa a habitar em você, porque Cristo, né, foi o primeiro primícias, ele que compra, ele nos compra, né, ele compra a nossa dívida. Então, ele é o nosso credor, nós passamos a ter a nossa dívida com Cristo, nós somos escravos dele, nós passamos a ser propriedade de Cristo. Por isso que quando você morre em Cristo, você vai ter que nascer do quê? De novo. Você morre a tua vida de pecado e você nasce em espírito. Simbolicamente, você já está vivendo em espírito. Por isso que ele fala que agora, né, o reino de Deus está em vós e vocês passarão a adorar o Eterno, o Deus Pai em espírito, né? Então, quando o Yeshua ele cumpre toda essa profecia, nós, antes de retornarmos para a glória de Deus, para a salvação, vida eterna, etc., nós temos que o quê? Gerar frutos. E o primeiro fruto que nós temos que gerar é o fruto de arrependimento, como o ladrão na cruz. O ladrão na cruz ele gerou o principal fruto, qual que é? O mais precioso do arrependimento. Então, diferente do ladrão na cruz, ou criminoso, né? Lá está como criminoso, mas alguns entendem como ladrão na cruz. Ele não tem como ele provar outros frutos. Ou seja, ele é tomado, porque ele morre, né? Então, o que prova que ele realmente se arrependeu é a situação que ele se encontra, de humilhação, a mesma situação de Cristo. O outro criminoso debocha, ri, não se arrepende, ou seja, é vaso da ira. Esse ali é aquela ovelha perdida, então ele reconhece que tem alguma coisa acontecendo, então ele se arrepende. Por quê? Porque ele defende Cristo, né? Ele defende o nome de Cristo, ele defende a honra dele, repreende o inimigo, ou seja, o ladrão, o outro ladrão na cruz, o outro criminoso, ele repreende e ele pede para Cristo, olha, se tu for, lembra-te de mim, né? Quando entrares no paraíso. Então Cristo reconhece que
que a partir daquele momento o criminoso reconheceu Cristo como filho de Deus. Porque ele pede, olha, se tu és filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí Cristo fala, hoje mesmo estará comigo, ou seja, ele já entrou no descanso eterno, entendeu? Então, como que nós, quando nascemos de novo, ou seja, nós nascemos em espírito, como é que nós vamos suportar todas essas provações e não cair em transgressão? Então, é nesse ponto que entra uma questão muito importante. Quanto mais pecado você viveu na tua vida, mais pesado é a tua caminhada. Por quê? Não que Deus vai te condenar, que você vai pagar pelo que tu fez, porque a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente, os seus pecados para Deus são o quê? Colocados no esquecimento. Mas em que sentido? Você não pode mais ser culpado, acusado, pagar por aquilo ali, porque Cristo pagou por esse pecado. Então, quando você reconhece que você é pecador, você precisa de Yeshua HaMashiach na tua vida, você precisa nascer de novo, você precisa ter Cristo morando contigo. A partir desse momento que você reconhece, confessa seus pecados, você é nova criatura. Então, é um processo. Você se batiza, você passa a se alimentar da palavra de Deus. Você começa a ter uma mudança radical na tua vida, no teu modo de viver. Você começa agora a seguir exatamente aquilo que as Escrituras ordenam. Você passa a ser o quê? Um discípulo, um servo de Cristo, um servo do Eterno. Você passa a ser escravo de Cristo. Você passa a viver para Ele, entenderam? Você tem que ter uma vida de retidão. Então você tem que perseverar agora até o fim. Mas o perseverar, irmão, significa o quê? Que não é porque você nasceu de novo, você recebeu os dons espirituais, você nasceu do Espírito, que as batalhas, as provações, elas vão sumir, né? Como o teu pecado, ela sumiu. Não, elas vão continuar ali, porque aquilo ali, irmãos, é uma forma de, vou usar uma palavra aqui, tipo cabresto, né? Mas não no sentido ruim, é para te botar nos trilhos. Aquilo ali é uma prova de fogo, entendeu? Você agora entrou na porta estreita, ou seja, é um caminho só tu e o Eterno e o nosso Salvador. E, obviamente, as provações ali tentando te tirar desse caminho. Mas com o poder do Espírito do Eterno, porque Yeshua, quando ele morre e ele nos compra, ele nos deixa o Consolador, que foi retirado da terra lá em Gênesis 6, quando o Eterno tira o Espírito dele, não habita mais entre os homens. Ou seja, perdeu essa aliança com o Eterno, entendeu? O Eterno não quer mais. Então, quando Cristo vem, ele restaura o templo, o nosso corpo, e aí sim, o Espírito do Eterno passa a habitar em nós. E nós quem? A quem nasce de novo, quem busca salvação. Porque, né, todos nós somos pecadores, mas aquele que está em Cristo não é mais pecador, ele é nova criatura. Mas, quando ele passa a ser nova criatura, vem os desafios, entendeu? Então, esses desafios é que vão nos provar se nós realmente mudamos. Então, quanto mais pecados você tem na tua vida, mais espinho na carne você vai ter. E Paulo prova isso. Ele mostra que ele foi um vaso escolhido por Yeshua. Você não precisou fazer muita coisa, o próprio Yeshua escolheu ele. Só dele ouvir a voz de Yeshua, ele já tremeu, acabou. Ali, meus irmãos, não existe mais pecado. Que Paulo passou a experiência dele, com Yeshua falando diretamente com ele, ali é Yeshua esmagando a cabeça do diabo, dizendo, sai, deixa meu servo aí, que agora esse vaso é meu. Só que, o que acontece? Como ele fez perseguição contra Cristo, né, contra a igreja no caso, ele prendeu, né, foi aquela grande perseguição, né, por isso que dizia, quando aqueles que estiverem na Judéia, fuja para os montes, porque foi a perseguição total ali, e Paulo participou disso. Então, a carga espiritual que Paulo carregava, o peso das suas ações é muito grande. É um espinho muito grande. Entendeu? Como é que eu posso explicar para os irmãos? Imagina Cristo pagando por todos os pecados. Tu imagina o peso que Cristo passou. Yeshua HaMashiach. Paulo é só um exemplo da carga que ele carregava, mas Paulo tinha culpa. Yeshua não. Entendeu? Mas em termos de peso, o Paulo carregava muitos pecados com ele. Só que eu vou depois explicar para os irmãos as diferenças, né? Eu vou usar 4 paralelos aqui para vocês compreenderem.
E uma outra questão interessante foi do irmão Daniel, né? O irmão Daniel, ele respondeu algo muito interessante, né? Que quando eu li aquela resposta dele, foi assim, um testemunho que eu falei lá no Telegram. Então, quem não está no Telegram, eu recomendo que entre lá no canal do Telegram. Lá todos os dias eu publico alguma coisa, diferente dos vídeos, que é quando eu posso gravar e concluir as minhas pesquisas, né? E fazer alinhar com o meu trabalho, com a minha vida particular. Então, no Telegram eu consigo, por ser mais fácil de não precisar editar, gravar e trazer os estudos mais em vídeo. Lá eu escrevo textos, enfim, e fiz um depoimento, né, um testemunho mais uma vez, só que mais detalhado, que eu não falei no YouTube. Lá eu contei como é que foi, quem que era meu irmão, a experiência que eu tive desde a minha infância, entendeu? Então o irmão Daniel, ele colocou uma passagem que eu fiquei muito emocionado. Fiquei emocionado mesmo, irmãos. Porque quando eu li aquela passagem, não é que eu não tinha entendido, não é que eu não tinha lido ela. Mas, irmãos, quando você lê a Bíblia, está aprendendo, você ainda está se alimentando de leite, é tudo novo para você não consegue compreender as nomenclaturas. Aí quando ele compartilhou Romanos 5:20, que eu vou ler daqui a pouco para vocês, eu fiquei muito emocionado. Porque o que diz lá em Romanos 5:20? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, o pecado, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, tipo assim, naquele meu testemunho eu conto da minha vida, da minha família, os problemas, os pecados, os desafios, né? Drogas, bebidas, morte, né? 2 mortes na família, assassinatos no caso, uma delas presenciada por mim e profetizada por mim. Isso que olha, irmãos, eu nem imaginava que o Eterno iria me usar um dia, né? Mas era um prelúdio já de que ele me usaria, né? O que Cristo, Yeshua HaMashiach, iria me utilizar para trabalhar para ele. Hoje eu sou servo de Cristo, de Yeshua HaMashiach, do Eterno. Hoje eu amo fazer isso. Então, quando eu li esse versículo e passou todo aquele filme na minha cabeça, eu me senti mais leve, irmãos, porque muitas vezes a gente fica pensando: por que a minha vida eu passei por tantas provações? Por que eu passei por tantos obstáculos? Aí eu vi uns outros vídeos na internet, lá dos países da África. Até um abraço para a irmã da Angola, a irmã Tânia Mendes, né? Um abraço para a irmã Tânia Mendes da Angola, se ela estiver vendo esse vídeo. E eu vi, não da Angola, mas eu esqueci o nome do país agora da África, um país pequeno. Irmãos, era assim, ó, acho que era 80% da população, ou 70%, abaixo da linha da pobreza, irmãos. Irmãos, isso é terrível. Aí eu fiquei me perguntando: Pai amado, você começa a ver, irmãos, que você está num grau de pecado, de dificuldades, problemas na tua vida. Quando você olha outras pessoas abaixo de ti, você agradece ao Eterno. Então você percebe, irmãos, que existem camadas de problemas, dificuldades, pecados, e que quanto mais baixo, mais difícil de você subir. Só que quando você sobe, meus irmãos, você se torna um guerreiro do Eterno, você se torna um servo poderoso aqui na terra, né? Paulo é um exemplo disso. Quando o Yeshua pega Paulo para ser soldado dele, para ser servo dele, Paulo fez um estrago. Literalmente, Paulo fez um estrago na elite judaica, dos fariseus. Agora eu esqueci qual seita que Paulo participava, me fugiu agora da memória, mas era pior ainda do que os fariseus, né? E o próprio reinado de Roma estava sucumbindo, né? Porque quanto mais perseguia, quanto mais matava, Paulo ajudou a igreja. Se vocês forem analisar, pode parecer loucura, as pessoas dizem assim: não, mas o cara me mandou prender, mandou matar. Como que isso ajudou? Porque quanto mais perseguia, quanto mais você prendia e algumas pessoas morriam, mais a igreja crescia, né? E uma das revoluções, digamos assim, foi o mártire de Estevão, né? Então, até esse vai ser o cerne do assunto de hoje, né? A continuação. Então, Estevão, a sua morte, irmãos, ela fez
a igreja expandir de uma forma tremenda. E é nesse momento que Yeshua pega Paulo e diz: Satanás, chega agora, esse vai ser o meu vaso. Mesmo com a perseguição de Nero, irmãos, a igreja ela se fortalecia. Quanto mais matava, perseguia, mais a igreja se fortalecia. É algo assim, é algo do eterno, é tremendo, é difícil explicar. Quem não entende vai achar que é loucura, são tudo doido, né? Mas realmente é isso, irmãos. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, voltando ali, quando eu li aquela passagem de Romanos, eu analisei a minha vida e eu compreendi, porque quanto mais você lê a palavra, mais você busca, mais o Eterno te dá entendimento e você tem revelações. Eu pensei, nossa, fiquei meditando há alguns dias e eu pensei, eu preciso fazer algo em relação a essas questões do pecado, né? Quais são as consequências, né? Então, resolvi me aprofundar nesse estudo e eu separei, irmãos, por 3 partes. Consequências do pecado, que é esse estudo que eu estou fazendo hoje. O nascer de novo no Espírito. Eu até fiz um vídeo, mas era pecar contra o Espírito e outro não lembro agora. Mas esse eu quero me aprofundar mais, né? E qual que é o pecar contra o Espírito do Eterno, Espírito de Deus? O que é esse pecar? Então vou mostrar em detalhes na própria palavra, mostrando por que quando você nasce de novo, você não pode mais cometer o pecado de morte. Eu sei que eu já expliquei isso em outros vídeos, pecado de morte. Expliquei em outros vídeos, pecar contra o Espírito. Mas ainda as pessoas parece que, não todas, tá, irmãos? É um ou outro. Mas isso sempre vai ter, tá? Então não é... Se a própria Escritura mostra, as pessoas não compreendem. Então não significa que eu, explicando aqui, todo mundo vai entender. Mas eu creio que pelo menos eu trazendo essas lucidez, aos poucos, e conforme a pessoa for tendo entendimento, conforme o Eterno for vendo o coração dela, com certeza ele vai revelar para ela o que é esse pecado de morte, e essa pessoa com certeza vai ser mais um vaso aí sendo transformado, mais um servo, mais alguém para ajudar nessa imensa seara que é do nosso Salvador, que em breve vai ter a grande colheita, e nós precisamos espalhar esse evangelho. Temos que analisar primeiro que todo pecado é abominável. O Eterno, ele não existe pecado para o Eterno, né? Só que nós temos que entender, né, que por mais trágicos que esses pecados são no mundo espiritual, né, às vezes, por menor que seja, irmãos, você tem que corrigir. Porque se esse pecadinho você não corrigir, com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, ele se torna assim uma necrose espiritual, digamos assim. E essa necrose espiritual, ela passa a afetar o seu mundo físico, né? Ela passa literalmente a te afetar nas tuas ações, na tua saúde, literalmente, tá? Na tua saúde física, enfim, vários problemas espirituais. E quanto maior for essa necrose espiritual, mais difícil é de você sair. Por quê, irmãos? Porque ela vai te cegando a um ponto que você não consegue mais enxergar a verdade, você não consegue mais se arrepender, você vive aquela vida de promiscuidade, você acha que é normal, e você está literalmente entregue a Satanás, né? Então ali, irmãos, é só por um milagre do Eterno daí para você sair. Então eu creio que é melhor não arriscar chegar tão fundo no abismo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quantos passagens na Bíblia de pessoas que cometeram pecados terríveis, que foram salvas ou que foram transformadas? Irmãos, são pouquíssimos, entendeu? E esse pouquíssimo mostra que mesmo que todos os pecados são perdoados, é melhor você não querer chegar lá no fundo do abismo para dizer, agora eu vou ser perdoado porque eu fiz todas essas coisas. Existe uma carga espiritual muito grande ali, e quanto mais carga você tiver, mais difícil de você subir e ver a luz e tirar essa escama de pecados dos olhos. Um exemplo, né, irmãos, desse pecado pesado é o próprio assassinato, motivado por vingança ou qualquer coisa do tipo, né, sem motivo algum, né? Ele já te condena, irmãos. Você já está condenado. Um exemplo disso é Caim, entendeu? E pode ter certeza que quem comete assassinato e premeditado, essas coisas assim, que no dia da sua morte é o anjo da morte que vai te buscar. Eu falo isso por experiência própria, por ver o anjo da morte. Eu sei como é que é. Então, irmãos, isso é terrível, tá? Então as pessoas pensam, eu conversei com um rapaz, eu até quero
quando for fazer o vídeo quem é Deus, quem é Yahweh Tsevaot, quem é o Eterno, enfim, eu vou usar o exemplo desse rapaz, ele é um mendigo de rua e tal. E você conversa com ele, é um cara que entende, já falaram da palavra de Deus para ele, já falaram de Jesus para ele, etc. Mas ele tem uma carga tão pesada que esse cara não vai conseguir salvar. Esse rapaz, né? Por quê, irmãos? Porque ele sente uma necessidade de vingança tão grande que aquilo já corroeu, vamos dizer assim, no mundo espiritual ele já tá morto. Entendeu? No mundo espiritual ele já está entregue a Satanás. Só o corpo aqui ainda que está esperando a hora dele, mas lá praticamente ele já está entregue a Satanás. Porque ele diz que o sonho dele é matar o próprio pai. Ele diz que ele pede isso para... Irmãos, olha a loucura. Ele pede isso para Deus, que quando Deus dá o pai dele nas mãos dele, e ele fazer o que ele tem que fazer, aí ele diz que pode morrer. Vocês acham que uma pessoa dessa tem salvação? Porque no coração dela ela já matou o pai. E ele já tem sangue nas mãos, porque ele já pagou pena por isso. E ele diz que não se arrepende. Porque ele diz que foi justo o que ele fez, porque a pessoa tentou tirar a vida dele. E ele acha que aquilo que ele fez é justo, porque a pessoa mereceu. Isso não existe na palavra, irmãos. Mas na cabeça dele, nesse ensino fraco que eles ensinam, na cabeça dele está certo. Mas isso é culpa do ensino fraco? Não. Isso, cada um de nós tem responsabilidade pelas suas ações. O ser humano ele é responsável por suas ações. Nós temos o poder de decisão, irmãos. Nós temos esse poder de decisão. A questão é, nós vamos até que ponto da nossa vida? Todos nós temos caminhos a seguir, mas até que ponto nós vamos ir? Então, isso aí é mais uma prova de que não vale a pena você querer chegar até o fundo do poço, do abismo, literalmente, mais fundo e mais fundo, como Caim chegou e dizer, agora eu vou conseguir pedir salvação e perdão, entendeu? E eu fiz uma pesquisa, existe uma diferença de homicídio e assassinato na jurisprudência. E eu achei isso muito interessante, porque é o grau de, mesmo sendo um crime de morte, existem graus que vai determinar a tua sentença. E isso é muito interessante, porque nos ajuda a entender, por exemplo, o Moisés, quando ele matou os egípcios, a questão de Paulo, porque ele tinha sangue nas mãos. Ele poderia não ter feito com as próprias mãos. Mas a ordem de Paulo, ele era o juiz. Ele tinha responsabilidade ali. Davi, né? Ele era o rei. Ele não pegou Urias pelas mãos e matou. Então ele não tem essa carga. Esse sangue não está assim, 100% nas mãos dele, porque ele não tirou com as próprias mãos. Mas ele entregou Urias para a morte. Então ele tem responsabilidade. Mas existe de graus, né, de intensidade, existe uma diferença. Então no meio jurídico ele ajuda a gente a entender. Eu não vou explicar isso hoje, vai ser no próximo vídeo, que tem muito mais a ver com este assunto. Mas só para vocês entenderem um pouco, tá? Porque é importante a gente saber, porque as pessoas pensam, pecado é pecado. Claro que pecado é pecado, mas existem graus de pecados, né, irmãos? Uma mentira para você... isso aqui eu achei tão ridículo. Abraão mentiu também, porque Abraão, por medo, ele falou que a Sara era irmã dele. Acho que é isso, né? Que era irmã dele. E o pessoal usa... Não, mas até Abraão mentiu. Irmão, olha a situação de Abraão. Ele estava numa situação ali... Ele ficou com medo de morrer. Ele não mentiu por prazer. Ele não tinha prazer em mentir. É muito diferente. Mas é certo que ele fez? Não. Ele deveria ter confiado no Eterno e falado a verdade. Mas, irmão, nós somos seres humanos. Isso, a Bíblia nos ensina que nós somos seres humanos e nós podemos errar. Esse poder errar não significa que você tem o direito de errar, que você está liberado para errar. Mas significa que nessa condição de carne e sangue, você pode errar porque a tua carne milita contra o espírito. Aí as pessoas falam, não, mas Davi também cometeu um pecado terrível e Deus perdoou. Gente, mas Davi, ele não estava na graça. Davi não estava no tempo que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, morreu na cruz. Quando Cristo morre na cruz, irmãos, a aliança ela fica mais séria ainda. Entendeu? Pode parecer que antes de Cristo era... Não, irmãos, quando Cristo morre, coloque isso na cabeça de vocês, a aliança ela se torna mais séria. Ela é definitiva. Então você não pode mais, nem a lei vai te salvar, porque a lei não salva ninguém. As pessoas elas responderão
pela lei, né? Os que morreram antes da graça, mas até eles a graça vai ser estendida, irmãos. Porque o Eterno ele fez algo tremendo, mas é claro que, mediante tudo que eles fizeram, eles vão ter que responder, porque eles tinham uma lei para eles seguir. Tem uma passagem que Paulo fala, né, que o gentil que vive a lei sem saber, o Eterno se agrada, irmãos. Muitas pessoas eles nem conhecem a palavra de Deus e vivem como se conhecesse. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus e vivem como se não conhecesse. Vocês acham que o Eterno olha essas questões? Claro que ele olha. Ele vai julgar cada um conforme as suas obras e mediante a pessoa conheceu a Cristo ou não. Mas hoje em dia, irmãos, é praticamente impossível alguém dizer que não ouviu falar de Cristo Jesus. Pode ser em outra língua, no Islã talvez tenha outro nome, enfim, pode ser que em outras tribos conheçam Cristo de outra forma, mas está ouvindo falar dele. Para vocês terem uma ideia, fugindo um pouquinho do assunto, o dilúvio, irmãos, foi escrito em mais de, 600 livros, se eu não me engano, 600 culturas diferentes. Então, tipo assim, todo mundo já ouviu falar do dilúvio. De uma forma, pode ser um Tupi-Guarani, pode ser umas tribos não sei da onde, mas todo mundo escutou de falar de um dilúvio. Da mesma forma que alguém deve ter ouvido falar de um filho de um Deus que viria resgatar os humanos. Enfim, alguma forma a pessoa entendeu sobre a vinda de Cristo. Mas para não fugir do assunto, vamos lá, né? O que seria esse espinho da carne, né? Porque cada experiência, irmãos, que você vive na tua vida, isso se torna uma memória na tua carne, né? No teu DNA, na tua vida, se torna uma memória ali. Por mais que você não viva mais aquilo ali, a tua carne, ela sente vontade de fazer aquilo que tu fazia. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma vida de muitas mulheres, pegava todo mundo, né? Estou citando um exemplo. E ele se arrepende do que ele fez e casa com uma mulher só, tem filho e tudo. Vocês acham que a carne dele, que teve várias experiências carnais, não vai militar contra ele? Claro que vai. Mas ele vai conseguir resistir todas essas provações em Yeshua HaMashiach, no Espírito do Eterno, buscando todos os dias, perseverando até o fim. Ele vai passar por provações, mas ele vai vencer. Se ele realmente, e isso eu falo, irmãos, realmente, não estou falando a pessoa, eu acho que... Não, tem que aceitar literalmente. A tua vida vai ter que morrer, a tua vida que tu tinha antes. Aquela vida tu não faz mais parte do que você é hoje. Isso é nascer de novo. Só que Satanás não vai deixar barato. O papel dele é te acusar. O papel dele é te afrontar, te oferecer seduções. Impedir que você consiga a salvação. Porque ele é aquele que impede, ele é o acusador. Satanás é aquele que impede, né? Satã. Pedro, quando disse, não, Jesus, Yeshua, você não vai, isso não vai acontecer. Ali ele estava agindo como Satanás, ele estava impedindo, queria impedir que a profecia se cumprisse. O que Cristo disse? Afasta-te de mim, Satanás. Mas era Pedro que estava falando ali. Entendeu? Porque esse é o significado de Satã, aquele que impede, aquele que é o adversário, aquele que é contra. E isso é uma batalha espiritual até o fim da tua vida, ou seja, perseverar até o fim. Mas isso é motivo para você cometer um pecado de morte? Claro que não, não é. E isso Paulo diz que não tem esse negócio, não tem essa desculpa, tá? E nessas fraquezas, irmãos, Paulo nos ensina que é ali que ele era fortalecido, e isso é tremendo. Por isso que eu falo, pode parecer loucura, mas... como está lá em Romanos 5:20, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tem outra passagem daquela mulher que secou os cabelos, chorou, lavou os pés do nosso Salvador e secou com os cabelos. Os muitos pecados delas lhe serão perdoados, e o agradecimento dela é muito maior do que uma pessoa que não teve tantas vidas de pecados assim. Mas, no sentido amplo, existe diferença para Deus de um para o outro? Não existe diferença. Aí, isso é algo tremendo. Não significa porque eu tive muitos pecados e hoje eu sou outra pessoa, que eu sou melhor do que alguém que não teve muitos pecados e é outra pessoa. O que pode dar diferença, e isso é interessante, é que o que acontece? Uma pessoa que viveu numa vida de luxúria, avareza, bebidas, drogas, enfim, uma vida relaxada, digamos assim. E essa pessoa ela é resgatada daquele submundo
E ela passa a servir a Deus, a dar a vida dele por Deus. E uma pessoa que não teve tantas provações, tantas lutas, ela cai em transgressão. O que acontece? Essa pessoa ali, ela tinha motivo para cair em transgressão? Não. Entendeu? Não tinha motivo. Por que ela caiu? Às vezes uma pessoa que está lá, tipo, aquela mulher que passava por sofrimentos, humilhação. A gente sabe que as mulheres sofriam muito naquela época. Então talvez o caminho que ela levou foi um caminho que a vida que ela estava forçou ela a fazer aquilo. E quando ela encontra em Cristo, ela encontra literalmente salvação, não somente um milagre de cura. Vocês acham que essa pessoa não se sente grata pelo resto da vida? Aí às vezes alguém lá, por exemplo, Pedro, não tinha essa vida que a mulher levava. Por isso que Yeshua chama a atenção de Pedro. Entendeu? Ó, Pedro, eu entrei aqui na tua casa, na casa, né, e você nem me deu um ósculo, você nem me abraçou, nem me tratou como o teu mestre. E essa mulher aqui, cheia de pecados, ela não parou nem um minuto sequer de chorar, lavar os meus pés com lágrimas e secar com os cabelos. Então é nesse sentido, irmãos, quem tem muitos pecados, quando recebe perdão, se torna assim uma pessoa que quer amar a Deus cada vez mais. Então é nesse sentido, mas para Deus não existe diferença, tá bom? Porque, como eu falei, imagina um ex-traficante, ladrão, drogado, que nasce de novo no Espírito. Não, só imagina. Ele se torna uma arma poderosa, irmãos. E Satanás, obviamente, usando os seus poderes de mentira e prodígios de engano, vai tentar impedir que essa pessoa consiga salvar mais almas. Esse é o papel de Satanás, né? Então os espinhos na carne desse ex-criminoso, eles são muito intensos, tentando impedir que ele consiga se salvar, né, as batalhas, e salvar mais almas. Só que quando a pessoa recebe o Espírito do Eterno, irmãos, ela não está nem aí, ela não vive mais para ela. Eu não vivo mais em Cristo, mas Cristo vive em mim. E é aí que está o segredo. A minha graça te basta, pronto, acabou. E é nas fraquezas que a força da pessoa que tinha uma vida de transgressão, ela cresce nas fraquezas, se torna cada vez mais forte. E só para refrescar um pouco, obviamente uma pessoa que violentou, vou usar essa palavra, violentou uma criança e tirou a vida dela, irmãos, obviamente isso aí já está no submundo do pecado, né? Está abaixo, está lá junto com Caim. Então uma pessoa dessa, a própria intenção dela já não é de Deus, tá? Então aí já fica muito claro, e nós vamos entender isso na parábola das sementes. E para a gente entender um pouco essas diferenças, né, irmão? Para a gente entender quando Yeshua fala que todo pecado será perdoado, eu vou usar aqui para os irmãos 4 paralelos, tá? Para vocês entenderem. Às vezes o mesmo crime, digamos assim, ele tem graus de sentença. E isso, como eu expliquei anteriormente, na nossa jurisdição, ou até na jurisdição de outros países, eles também entendem dessa forma. Lá em Levíticos também fala isso. Em uma briga, pode acontecer uma morte? Claro que pode. E se a pessoa morreu, quem matou? Matou por quê? Na briga, na hora, tá os dois se matando. É ali que entra, hoje, né, o julgamento. Antigamente, pela lei, tinha que ter testemunha e tal, e mostrar que a pessoa não teve intenção de matar. Mas, para o Eterno, importa o coração. Se o Eterno vê que no coração a pessoa sentiu prazer e fez aquilo porque queria, né? E ela já provocou, tá entendendo, irmão? Ela provocou essa briga porque ela já tinha intenção de matar, tá condenado. Mas se essa pessoa entrou numa briga para defender e tal, e ela derramou sangue da vítima, não teve intenção, e aquilo persegue ela, o Eterno fala, não, ela não teve intenção, mas tem que se arrepender, tem que se humilhar e vai pagar, entendeu? Vai pagar como? Vai preso, vai ter que responder, isso aí é inevitável. Por que vocês acham que Paulo foi preso e perseguido? Os outros não precisavam, mas de todos, Paulo foi o que mais assim, sofreu perseguição, foi o mais humilhado de todos. Por quê? Porque de todos os pecadores ele era o pior. Então vamos lá para a gente entender. Eu vou usar aqui 4 paralelos. Um deles é Caim. Caim, o que ele fez? Ele sentiu inveja do irmão, sentiu ira de morte no caso. Ele planejou, porque ele convida o irmão para dar aquela voltinha e tal. Mata, esconde o corpo e sei lá o que mais. Depois o Eterno pergunta onde está o seu irmão, ele mente, ou seja, ele fez, olha só, ele tinha inveja, ele sentiu ira, planejou a morte, ele matou, ocultou o corpo, mentiu, debochou do Eterno.
Irmãos, sinceramente, como que uma pessoa dessa vai ter salvação? Ele ainda debocha, por acaso eu sou tutor do meu irmão, tendo sangue nas mãos, feito o que ele fez, achando que o Criador dos céus e da terra não ia saber o que ele fez, mentindo para aquele que não tem como mentir. Como é que uma pessoa dessa vai ser salva, irmãos? Entendeu? Não tem como, entendeu? Por isso que ele é tratado como homicida desde o princípio, né? No outro estudo nós vamos ver a diferença de homicídio, assassinato, enfim. Moisés, né? Ele matou em defesa dos seus irmãos, dos hebreus, no caso lá, mesmo ele sendo criado pelos egípcios. Deus conhece o coração de Moisés, irmãos. Sabia que ele não teve prazer em fazer aquilo lá. Ah, mas ele ocultou o corpo por medo. E ele naquela época não era como hoje. Era antes da vinda do Messias, entendeu? E o que acontece? O Eterno conhecia tão bem o coração de Moisés que vocês podem ver, mas quantas vezes Moisés orava para que o Eterno não fulminasse o povo. Quem intercedia pelo povo era Moisés. Se ele tivesse um coração voltado para as trevas, ele tinha largado o povo. Que o Eterno desça fogo sobre vocês. Muito pelo contrário, ele orava pelos que não tinham cometido transgressão, mas aqueles que tinham cometido, obviamente, passavam o fio da espada ou a sentença vinha para eles. Mas Moisés sofreu com aquele povo, irmão. Sofreu demais. Pagou um alto preço mesmo, né? 40 anos no deserto, entendeu? E ainda não viu a terra prometida. Quer dizer, ele viu, não entrou, desculpa, ele não entrou. Mas, meus irmãos, vamos ser francos, né? Moisés teve o corpo enterrado pelo Eterno. Eu acho que só isso aqui eu não preciso falar mais nada. Mas ele tinha sangue nas mãos. Mas e por que ele não sofreu condenação? O Eterno conhece o coração. Entendeu? O Eterno tinha propósito na vida dele, situações, circunstâncias do que aconteceu. Não teve prazer naquilo. Tanto que Satanás tentou levar o corpo dele. Por quê? Porque essa sentença, né, de que Satanás ele se alimentaria do pó da terra, ele é o anjo da morte, ele que busca, né? Ah, não, aqui não, meu filho. Aqui é Moisés, o meu servo. Ninguém encosta a mão. Miguel foi lá defender o corpo. E depois Miguel falou o quê? Que o Eterno te repreenda. Acabou para Satanás. Deixa o corpo de Moisés ali. Entendeu? Davi, isso aqui as pessoas usam muito, tá? Moisés eles usam para dizer que o Deus do Antigo Testamento era... Vocês entenderam, né? Era o inimigo, para não falar o nome. E Davi, eu já vi muito... Isso aqui, irmãos, eu vejo muito cristão. Inclusive, uns líderes aí, né? Até usei o exemplo daquela bispa lá, que traiu, confessou que traiu, depois mentiu que tinha traído. O pessoal dizia, Davi também errou. Ô, irmão, vamos usar um pouco vamos estudar mais a Bíblia. Davi vivia antes da vinda de Cristo, ok? Então vamos lá. Como eu expliquei, ele não sujou as mãos diretamente de sangue. Ele não fez com as próprias mãos. Mas ele pensou, né, premeditou e entregou uma carta para Urias. E Urias entregou a carta para o seu superior. E o seu superior mandou ele para um campo de batalha, para uma região onde ele sofreria maior perseguição e maior fugiu agora a palavra, maior intensidade de ataque. E Urias morreu, né? Então, assim, e fora que Davi tinha pegado a esposa de Urias, ou seja, adultério. Só que na lei, ele tinha que ser pego o quê? Em flagrante. Não foi pego em flagrante, né? Também a pessoa que chamou a moça lá não ia se opor contra o rei. Então ele não teve acusação contra ele. Então nós temos que entender isso, correto? Mas não significa que Davi foi inocente. Tanto que o que acontece? Quando o Eterno chega através do profeta Natan, o profeta Natan chega para ele e fala, né, sobre... ele conta uma história sobre 2 homens, um rico e um pobre, e fala o que o homem rico fez com o pobre. Davi se acende a ira e fala que o cara merece a morte, né, que esse homem merece a morte, e todos os bens, né, sejam dados, restituídos para esse homem pobre. Aqui que Natan fala, Davi, esse homem é tu. Aí Davi, ele fala toda a sentença que o Eterno deu sobre Davi. Davi teve o reino abalado. Davi perdeu o filho. Davi teve até violência na própria família, de filho com filha. Perdeu as mulheres. Irmãos, Davi foi só desgraça. O Eterno poupou a vida de Davi, né? Porque quando Davi fala, eu pequei, ele confessou que pecou, ele não escondeu do Eterno.
Diferente de Caim. Caim falou, não, eu não fiz nada. Então Davi, o que isso significa? Que o coração de Davi, por mais erros da carne que Davi cometeu, a fraqueza dele, o coração dele não tinha essas intenções. O coração dele reconhecia que era pecador. O coração dele buscou o eterno. Então, no momento que ele se ausenta, né, isso também é interessante se você for analisar bem a fundo Gênesis 3. Analisa todos os detalhes, irmãos. Adão caiu porque teve ausência de Deus. Tá? Então, quando a gente tem ausência de Deus, a gente cai. Por quê? Porque a nossa carne ela não é que ela é voltada para isso, ela se tornou isso mediante a queda do Éden, né? Então a morte, o pecado passou a habitar entre os homens, ok? E nós não, antes disso, Adão já precisava do eterno. Quando ele vira as costas, ele desobedece, enfim, isso aí nós vamos estudar na história, na série como nos dias de Noé. Então a ausência de Deus é o que nos leva a pecar. Vocês estão entendendo? A mesma coisa aconteceu com Salomão. Salomão, com toda a sua sabedoria e conhecimento que o Eterno deu para ele de bom grado, chegou na velhice e deu um lapso de memória, esqueceu que Deus existia e, enfim, decadência. Então isso mostra o quê? Que Davi tinha um coração gigante. E Davi não cometia algo que o Eterno abomina, tá? Davi, ele não infringia o primeiro mandamento, idolatria. Sabiam disso? Não farás para ti, né? Não terás outro Deus além de mim. Então, Davi, ele sabia que... Porque se vocês forem analisar, irmãos, o pecado que Davi cometeu foi pecado dos homens, né? Que está lá a partir do 5º mandamento, né? Os 4 mandamentos são todos eles voltados para o eterno. Os outros 5 são voltados para os homens. Por isso que existem 2... o Messias fala de 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Você pega todos os 4 mandamentos, eles são voltados para o eterno. Ou seja, tu pega todos aqueles mandamentos e significa o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você pega o outro mandamento, que tem todas as diretrizes de amor ao próximo, honrar pai e mãe, não cometer adultério, não assassinarás. Todos esses se resumem em amar o próximo, como a ti mesmo. Então, Davi não desonrou o amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele amava a Deus sobre todas as coisas, mas ele feriu o segundo, porque ele cometeu indiretamente o homicídio e traição, né? Adultério, entendeu? Então, por isso que ele pagou um preço caríssimo, não foi de graça não, irmãos. O pessoal pensa que é brincadeira, Davi também traiu, irmão, você não sabe o que você está falando. Dobre teu joelho e clama a Deus para tirar esse desejo do teu coração, se tu pensa assim. Repreende isso aí, isso é coisa do inimigo, tá bom? Então é muito bom a gente explicar essas questões, porque as pessoas pensam que é essa bagunça aí. Não, Davi também fez. Abraão mentiu. Moisés matou. Leia todos os contextos. Leia lá em Levítico as consequências, enfim. A Bíblia é muito clara em relação a todas essas questões, tá? E outra coisa. O último aqui agora, né? Paulo, né? O que aconteceu? Eu falei o quê? De Davi. Paulo é o quarto aqui, né? Quarto exemplo. Qual que é o pecado de Paulo? Né? Por que os espinhos da carne de Paulo? Ele consentiu com a morte de Estevão, ou seja, viu ali, não fez nada. Estevão era inocente, né? Era um jovem, cheio do Espírito, e ele sabia, irmãos. Só que existe algo, irmãos, interessante. A pessoa sabe que aquilo é errado, mas esse sabe é um sabe que vai condenar a pessoa. Mas existe uma coisa que aí é o véu, que no caso do Paulo foi as escamas. Isso é excelente, porque Yeshua, o que Yeshua fez? Ele era pescador de almas, né? Ele pegou pescadores de almas. Então Paulo seria um peixe. Então olha só que interessante, é como se fosse escamas. Quem é que tem escama? Peixe, entendeu? Todo mundo, irmãos, quando tu vai analisando as escrituras, toda a simbologia tem uma explicação interessante. Paulo se tornou o Messias pescou ele, um novo vaso, né? Meu vaso, agora é meu. Você vai ser o meu pescador de homens, de almas. Você vai sofrer por mim. Tu não fez a minha igreja sofrer, agora tu vai sofrer. E Paulo sofreu muito. Então o que acontece?
Ele consentiu com a morte de Estevão, né? Porque ele sabia que Estevão era inocente, mas as escamas do pecado não deixavam ele enxergar, ou seja, ter discernimento. Ele não tinha discernimento, né, de que aquilo ali estava errado, estava totalmente cego, porque na sua seita, né, ele acreditava que tinha que fazer aquilo para defender a Deus. Era uma loucura, não era para fazer isso, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ele, na sua crença, acreditava assim. Fez perseguição contra a igreja, né, do nosso mestre, nosso Salvador, prendeu, determinou execuções, né? Então ele tinha sangue nas mãos, né? E mesmo assim, né, e assim, com tudo isso ele foi perdoado, entendeu? Então, só que aqui na questão de Paulo, a gente vê quem? Yeshua, né? Yeshua, ele intervém, entendeu? E ali não tem, irmãos, não precisa nem ajoelhar, pedir perdão. É Yeshua que está escolhendo. Então, tipo assim, a pessoa fala, mas será que Paulo pediu perdão? Irmãos, Yeshua escolheu ele. Paulo, vem cá, acabou pra ti, rapaz, vai trabalhar pra mim, vai ser meu servo, vai sofrer por mim. Vocês acham que Paulo ergueu a voz e falou assim, não vou? Você acha que ele foi ousado como Caim? Não. Ele ali já, irmãos, ele tremeu na base, entendeu? Ali ele largou, jogou a toalha, entendeu? Então nós percebemos nesses 3 paralelos, irmãos, que não importa o que tu tenha cometido, né? Aqui vem o X da questão. Se você confessar os teus pecados, né? E você confessando eles a Deus, você é perdoado. Caim não confessou nada. Caim mentiu, zombou, escondeu o corpo, ocultou, quadriplamente qualificado. É um crime totalmente hediondo. Entendeu? Moisés ainda estava antes das leis lá lógico que a lei, né? Vamos ser bem francos, ela já foi estabelecida antes da criação de todas as coisas, né? Porque o Eterno já estabeleceu isso. Só que lá em Êxodo, quando Moisés resgata o povo, ali é que vem toda a diretriz escrita nas tábuas, porque essas leis já estavam dentro dos nossos corações. Mas quando o Eterno tira o espírito dele da terra, né? Então meio que ficou, as pessoas ficaram sem direção, né? Então o espírito do Eterno que caminhava com algumas pessoas que ele escolhia, Abraão, Noé, depois Moisés, Isaac, Jacó, enfim. Então o que acontece? Quando Cristo vem, Yeshua HaMashiach, ele resgata isso, ele restaura o templo e o Eterno passa a habitar dentro de nós, entendeu? Então, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que somos salvos por meio de Yeshua HaMashiach, que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, e temos que nascer de novo graças a ele. Então esse negócio aí de, não, Jesus igual uns aí que falam que não pode adorar, tá totalmente errado. Ele é o nosso Salvador, irmão. Nós temos que baixar a cabeça para ele e pedir para que ele nos mostre quem que é o Eterno. Como é que tu vai adorar a Deus? Como é que tu vai adorar o Eterno se quem te mostra é Yeshua e tu tem que se curvar para ele? É loucura desse povo, irmãos, entendeu? É ele que revela o Pai, você tem que amar ele, entendeu? Tu busca o Eterno, né? Tu ora, né? Porque ele nos ensina isso. Yeshua nos coloca no lugar, na frente, acima do Pai. Ele se coloca como um caminho para chegar ao Eterno. É totalmente diferente. Porque ele nos ensina a fazer oração no Pai Nosso, né, que está no céu. Só que para você ter acesso ao Pai, tu precisa passar pelo Filho. Entendeu? E você tem que dobrar o teu joelho para o Filho, porque foi o Filho que te comprou. Você é servo dele, você é escravo dele. Entendeu? Paulo chama ele do quê? Lá. Hein? Meu Senhor, né? Teve que baixar a cabeça ali. Para os anjos ninguém faz isso. Entendeu? A diferença? Por quê? Porque Yeshua está acima dos anjos. Ele só está abaixo do Pai. Só isso. Só. Fora isso, todo mundo está sujeito a ele. Entendeu? Mas esse não é o ponto do estudo de hoje. Então vocês veem que confessando isso, buscando Cristo, Yeshua HaMashiach como teu Salvador, né? A partir desse momento, você passa a nascer de novo. Você é a nova criatura. Daí tem todo o processo, se batizar, você busca, né, para receber o Espírito do Eterno, para que ele habite no teu coração, entendeu? Você passa a ter uma vida diferente do que tu tinha.
Esquece aquela vida. Morreu, acabou. Você não pode mais viver aquela vida. Mas os espinhos da carne vão continuar na tua vida. Tá bom? Então tem que confessar, como está lá em 1 João 1, 8 ao 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obviamente, isso aqui é o pecado que não é pecado de morte, ou seja, não é aquela coisa que você sente prazer em fazer, que você quer fazer, que você não consegue largar. Isso aí são vícios da carne, isso aí você não, nem pense em fazer parte da tua vida. Me refiro àqueles pecados que você comete involuntariamente, como às vezes acabar mentindo, uma mentira para... ô fulano, tô indo na tua casa, não vou estar aí, você tá em casa, você não quer receber a pessoa. Deveria dizer, olha, não quero te receber. Então fica aquela coisa, ou outra coisa, tipo assim, uma discussão com a tua esposa, você brigou com ela e os dois virou a cara um pro outro. Isso aí não pode, é errado. Brigou com o irmão, xingou na hora da briga. Você é um idiota, não sei o que, cala a tua boca, vai pro inferno. E brigou com o irmão, tá errado, pecado, né? Enfim, pecados é tipo acepção de pessoas, igual Pedro lá. Pedro se levantou quando chegou os judeus e Paulo juntou ele, falou, o que é isso, Pedro? O rapaz está sentando comendo agora aqui, o que você está fazendo? Pecado, não pode fazer isso, entendeu? Então são esses pecados, às vezes uma desobediência, às vezes uma aprovação na carne, né? Tipo, naquele momento viu uma mulher e deu aquela, sei lá, sentiu um desejo, mas se arrependeu, foi para casa, se ajoelhou e pediu perdão. É você repreender, não deixar que aquilo te consuma. Entendeu? Você não pode deixar que o pecado te consuma. Você está o tempo todo se desviando dos pecados que, por menor que seja, possa te levar para um pecado ainda maior. E como é que você consegue isso? Buscando em Deus. Esses são os espinhos da carne, as provações. E obviamente, você vai ter... Paulo, por exemplo, ele devia sofrer tribulação de pesadelo direto. Entendeu? Ele devia sofrer, Satanás devia infernizar ele. Entendeu? Ou vocês acham que... É aquilo que eu expliquei. Paulo era uma arma contra Satanás. Ele era... Quando os fariseus viram, mas o que está acontecendo aqui? Paulo não era aquele que perseguia... Esses que ficam falando Yeshua HaMashiach, como é que agora ele está falando para nós aceitarmos como o nosso Salvador, como nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que ressuscitou dos mortos? Esse cara estava matando o pessoal ontem, hoje está fazendo isso. Ontem que eu digo, tempos atrás, entendeu? Então ali, pensa... Yeshua pegou um cabeça forte dos fariseus, da seita ali, outro nome, mas me perdoa que agora esqueci, e transformou no seu soldado, no seu cabeça. Ou seja, ele passou a perna, ele passou a perna não, ele cortou pela raiz. Então é só observar as cartas de Paulo, as revelações que Paulo teve, irmãos, Paulo ele se tornou uma pedra de tropeço. Vocês estão entendendo com quem Satanás tinha que lidar? Obviamente, para que Paulo não se ensoberbecesse, não crescesse, não. Ele tinha os espinhos na carne. Esses espinhos são as tormentas, as acusações, as fraquezas, os desejos, etc, etc. Que é aquilo que a carne carrega conforme a tua vida que você tinha antes. Como é que uma pessoa que, por exemplo, nunca bebeu, nunca usou droga, como é que ela vai ser provada, tentada por isso? Não tem como, né? Eu conheço um amigo, eu não vou citar o nome dele, mas ele teve uma mulher, entendeu? Ele não é de beber, né? Entendeu? Qual que vai ser as provações dele? Satanás vai tentar provar ele na carne com mulheres? Ele não é disso daí. Ele não passa na cabeça dele. Satanás vai tentar achar alguma brecha na vida dele de provação. Aí pode ser o financeiro, pode ser a filha, pode ser a esposa, pode ser um parente, pode ser um sócio da empresa, pode ser a empresa, pode ser ele como funcionário, pode ser ele como, sei lá, como talvez um pastor, não sei. Satanás vai tentar de alguma forma impedir que essa nova criatura que está em Cristo Jesus, ela consiga a salvação.
Mas se ele não tem muitas experiências da carne, então Satanás vai tentar achar alguma coisa, alguma fraqueza para derrubar. Agora, uma pessoa que teve uma vida totalmente virada do avesso, digamos assim, Satanás está cheio de dardos ali para jogar na pessoa. Entendeu? A pessoa era baladeira, uma festa, um convite. Nessa balada ele gostava de pegar uma mulherada. Vai aparecer uma irmã. Satanás não vai colocar ali uma mulher de biquíni, rebolando. Não, isso aí vai espantar ele. Vai trazer uma irmã, né, bonita, né, conversar com ele, que essa irmã tá precisando de um conselho e tal. Aí, entendeu as armadilhas que Satanás arma? Vocês estão entendendo? A pessoa bebia muito. Vem aqui na minha casa. Quer uma cervejinha? Tá, uma só. Quando vê, tomou 3. E a pessoa fala, opa, peraí, eu preciso vigiar que eu já tô na terceira. Não quero mais. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esses são os espinhos na carne. A carne vai querer ter aquela vida que ela tinha. Só que agora você é nova criatura, você não pode mais ter aquela vida, né? Então você tem que vencer a tua carne aonde? No mundo espiritual. No mundo espiritual é que tu vence as tuas tentações, teus espinhos na carne. Por isso que Paulo jejuava, buscava, orava e louvava. Por isso que Paulo não tirava, porque Paulo sabia que se ele bobear, Satanás derruba. Entendeu? É tudo muito, muito claro que está nas Escrituras. Tem um Provérbios também, o 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Caim fez o que? Escondeu. Mas quem os confessa e os abandona, olha aqui, irmãos, abandona, encontra misericórdia. Então lá em Provérbios já dizia isso. Provérbios, isso, irmãos, muito antes disso, os profetas já falavam isso. Davi no seu salmo já falava isso. Entendeu? As pessoas pensam que é só lá na nova aliança que tu tinha que nascer de novo. Não, irmãos, o Eterno já queria antes disso, mas precisou para que se cumprisse as profecias e porque ninguém conseguiria. Então a nova aliança vem a partir de Yeshua HaMashiach. Então você tem que confessar os seus pecados e abandonar. Tu não pode mais praticar. Aí você encontra misericórdia, você encontra benevolência. Aqui, Salmos 38:18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Mas ele confessou. Mas a angústia, a aflição, por quê? Porque cometeu, irmãos, a carne. Aquilo se torna um espinho, entendeu? Uma lembrança, um espinho, fica incomodando ali. Volta e meia vem uma lembrança de alguma coisa. Volta e meia vem um sentimento de alguma coisa. Vem um pensamento. Aí eu falo para os irmãos em alguns vídeos, né? E vou reafirmar aqui. Eu gosto de ficar meditando, irmãos. Tá? Sempre que eu vejo que a cabeça começa a pensar alguma coisa fora daquilo que eu acho que é o correto, começa a meditar, lembrar uma palavra, uma passagem, lembrar, alguém tem alguma dúvida no grupo, o pensamento vai longe. Foco na minha filha, foco na minha mulher e assim vai indo, foco em Deus. Então você busca no mundo espiritual as suas armas, o seu escudo. E no mundo espiritual, quem é que é o nosso mestre? Quem é que é o nosso protetor? Quem é que é o nosso salvador? É Yeshua HaMashiach. Então o sangue dele nos cobre, o sangue dele nos veste. Nós temos agora a vestimentas do verdadeiro sacerdócio, que é o sangue do Cordeiro, ou seja, estamos lavados dos pecados. Então agora nós temos na nossa fronte o selo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então como é que você vai transgredir? Como é que você vai cair em pecado? Não tem como, irmãos. Entendeu? Então aqui, irmãos, são apenas alguns exemplos de pecados confessados, né? E que são perdoados mediante um verdadeiro arrependimento, entendeu? Então, irmãos, agora a gente vai ver alguns pecados que são considerados pecados de morte, né? E caso a pessoa não se arrependa e não volte a cometê-los, né? Ela já está condenada. Então, essas aqui são as pessoas que vivem essas práticas de pecado, não se arrepende, ou se arrepende e volta a cometer. Está condenado, tá bom? Porque se ela se arrepende, nasce de novo no Espírito e volta a cometer isso aqui que ela fazia antes, ela está pecando contra o Ruach HaKodesh, contra o Espírito do Eterno, contra o Espírito Santo. Ali em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, olha, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Conseguiram ver aqui?
Tem mais aqui, ó, Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Por que cães, irmãos? Porque naquela época os cães comiam de tudo. Comiam carne humana, eles iam no cemitério, comiam de tudo. Então, então é por isso que ele é utilizado como cães, né? Porque não tinham pudor nenhum, sabe? E também tem lá, ó, em Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, discussões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, no próximo vídeo eu vou explicar, colocar em lista, né? Que fica até mais fácil das pessoas entenderem, porque às vezes parece que as pessoas têm dificuldade, mas viram quantas coisas que são consideradas pelo Eterno como abomináveis? Então, aqui nós vemos claramente, irmãos, que os pecados são perdoados, né? Mas, quanto mais abominável, quanto mais cheio desses pecados você tiver, mais difícil você vai conseguir enxergar a luz, porque as trevas estão fazendo o quê? Cobrindo a tua lucidez, estão cobrindo a tua alma. Como é que tu vai conseguir enxergar a luz se você está cada vez mais se afundando no abismo? Então, vale a pena descer tão baixo? Vale a pena arriscar tudo isso? Eu creio que não, porque a própria palavra mostra que raramente algumas pessoas que, né, como Davi, Moisés, que eu falei, o próprio Paulo, é raro, irmãos. Então, é uma roleta russa, entendeu? Então, uma vez eu falei para um rapaz, eu comentei que dificilmente uma pessoa assassina, né, ela conseguiria a salvação, né? Porque, irmãos, como eu falei para vocês, a gente vai estudar no próximo vídeo as diferenças, né, de assassinatos e homicídios, né? Então, para ficar bem claro, quanto mais pesado for o seu pecado, mais difícil é se livrar dele. Difícil não é impossível, mas vale a pena arriscar? Analisando todos os que conseguiram reconhecer que erraram na Bíblia, sendo que todos os pecados serão perdoados, né? Dependendo do grau que é. Porque se você está afundado em pecados, você vai conseguir se arrepender? Quanto mais na escuridão você estiver, você vai ter entendimento que você precisa se arrepender? É difícil, irmãos. Entendeu? É difícil. Mas se você cometeu um homicídio, existe homicídio culposo, entendeu? Se você não teve a intenção de matar, é um pecado. Você tirou a vida de alguém. Tá no mesmo nível de assassinato. Só que aí vem os graus. Entendeu? Se você mente, você é um mentiroso. Só que se você mente por costume, aquelas mentiras de costume, é diferente de você mentir para uma pessoa para tirar o marido dela, estragar a vida dela e até levar a pessoa a se matar ou a cometer um assassinato. Entendeu a diferença de mentira? Grau de pecado. Ambos são abomináveis. Você mentiu, é abominável. Mas qual o grau da tua mentira? Foi aquela mentira para tirar proveito? Foi uma mentira para você ficar mentindo para a esposa que vai em tal lugar e vai assistir futebol, vai no boteco? Ou é aquela mentira que você tem inveja? Aquela mentira que você inventa uma história para pegar o marido da mulher. Daí a mulher vai lá e se mata porque perdeu o marido, você estragou um casamento. Tu entendeu a consequência da mentira? Mas mentira é mentira, só que existe consequências. Homicídio é homicídio, mas existe consequência. Nós veremos isso no próximo vídeo. Agora vamos ver alguns versículos, irmãos, que nos alertam para a gente não cair em transgressão. Gálatas 6, do 7 ao 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então é um alerta, tá? É um alerta para você não querer chegar lá no fundão do abismo, que quanto mais fundo você chegar, mais difícil você subir. E como é que nós podemos encaixar, irmãos, numa escala, as pessoas no mundo, né?
Eu vou usar aquela parábola do semeador. E vocês vão entender os tipos de pessoas que tem no mundo. E isso vai ficar mais fácil de vocês compreender essa questão de quanto maior o teu crime e pecado, mais difícil de você conseguir salvação. Primeiro, irmão, são as sementes que caem no meio do caminho. Esses são aqueles considerados filhos da serpente. Entendeu? São os filhos da perdição. Esses, irmãos, são os que não se arrependem. São os filhos da serpente. Por quê? Porque quando a palavra chega até neles, eles não reconhecem, eles não enxergam, eles não conseguem ver a palavra de Deus. Porque Satanás já tira. Ele não deixa ficar ali. São pessoas que não querem receber a verdade. Então é muito fácil de Satanás tirar o entendimento deles. Entendeu? São os escarnecedores, são as raças de víboras, assassinos, estupradores, pedófilos, depravados sexuais, imorais, sodomitas, idólatras, né? Os descendentes de Caim, que são como Caim. Esses aí já estão condenados, porque eles não conseguem reconhecer que estão errados. Eles não enxergam isso. Eles vivem aquilo ali e acham que está tudo certo. Já estão condenados. Tá? Só se eles conseguirem reverter isso daí e ir para o próximo nível, que é arrependimento, e não voltar a cometer isso daí. Entendeu? Porque se você já está nesse patamar aqui, você já tem uma vida dessa aqui, e você vive aquilo como se fosse normal, tu está condenado, irmão. A não ser que tu consiga se arrepender. Mas aí que está o negócio. A pessoa que vive esse mundo, dificilmente ela consegue enxergar que precisa sair. É muito difícil. Os que são sementes que caem entre os pedregais, né? Isso aí eu posso me encaixar. Porque eu também fui no passado, eu tinha recebido a palavra de Deus, eu fiquei alegre, feliz, na época eu me batizei, dei até testemunho. Mas quando eu passei a olhar a minha vida, as dificuldades, as coisas não mudavam, as coisas não aconteciam, eu desanimei, né? Minha fé ficou esmigalhada, né? A semente não germinou. Então, quantos estão na mesma situação que eu já estive há 2 anos atrás? E estão ainda passando pela mesma situação. Que se empolgaram com a palavra de Deus, mas passou um ano, passou uma pandemia, passou um problema, perdeu o emprego, acabou a fé, morreu, já não tem mais, já está desesperado, já acha que acabou, já quer cair no mundo de novo. Quantas pessoas, às vezes, não acontece isso? Mas se essa pessoa conseguir enxergar que a palavra de Deus é muito mais do que aquilo que é pregado nas denominações, se ela buscar o verdadeiro evangelho e no coração dela realmente quiser conhecer a Deus, eu tenho certeza que ela vai ser transformada, porque eu fui e muitas pessoas são, então não é impossível, sabe? Impossível se a gente não quiser. E tem o terceiro, que são como as sementes que caem nos espinhos, até comentei no vídeo anterior, da igreja em trevas. Esses são os religiosos, irmãos, aqueles crentes fervorosos, né? Vamos dizer assim, que recebem a palavra, né? E acabam trazendo fermento para suas vidas. Daí se afundam em doutrinas de riqueza, prosperidade, avareza, e as obras, para parecerem ser justas, fazem aquele bem ao próximo, doações, né? Mas o coração está cheio de coisas do mundo, ou seja, tá perdido. Os espinhos, eles sufocam essas pessoas, entendeu? Os espinhos sufocam elas, até que tem o exemplo dos espinhos, entendeu? E o quarto, né, são aqueles que são semeados em terra boa. Esses são os que realmente nasceram de novo, irmãos. Como a semente que cai na terra, morre e dá muitos frutos. Está escrito lá em João 12, do 23 ao 25. Entendeu? Vamos ler lá. E Jesus respondeu, dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Esses, meus irmãos, as últimas sementes são quem? São os que morrem em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach. E agora são filhos espirituais de Deus. Estes são os que receberam o Espírito Santo do Altíssimo, portanto não podem mais pecar contra o Espírito. Mas qual Espírito, irmãos? O de Deus. O Espírito que agora habita em nossos corações. No caso de quem nasceu de novo. O Espírito, irmãos, que foi retirado dos homens lá em Gênesis 6:3. E que depois somente os profetas, os escolhidos de Deus, é que tinham o Espírito junto com eles. E quando Yeshua HaMashiach vem e ele morre, e ele mostra como nós devemos ser, porque ele ressuscita, tem o seu corpo glorificado e agora ele vive em espírito.
Ele nos mostra que nós passaremos por esse mesmo processo, como sementes que caem na terra, morre, germina e nasce em corpo glorificado, tendo total obediência a Deus. Esse detalhe nós vamos estudar nos próximos capítulos. Agora vamos ver o que diz lá em Atos 54:60. E ouvindo eles isto, enfureciam os seus corações e rangiam os seus dentes contra ele. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânime contra ele. E, expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E o apedrejaram, e Estevão que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E ele ainda se colocou de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute estes pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Aí lá em Atos 8, do 1 ao 3, olha o que está escrito: E também Saulo consentiu da morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia, né? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então aqui Paulo, irmãos, ele fez uma perseguição terrível contra a igreja de Yeshua HaMashiach. Então Paulo aqui simboliza Satanás perseguindo a igreja. Ele estava sendo usado por Satanás. Entendeu? Mesmo ele acreditando que o que ele estava fazendo era para defender a Torá, mas a gente sabe que isso não é. Isso é engano de Satanás. Agora a gente vai ler aqui, né? Aí vocês vão entender depois por que Paulo dizia que tinha esses espinhos na carne. Olha o que ele fazia. Aquilo ali com certeza devia atormentar ele, irmãos. Lá em Atos 9, vamos ler do 1 ao 31. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui acabou, irmãos. Não precisou fazer mais nada. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Yeshua, Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, está dizendo para ele como é difícil, né, tu resistir contra as tuas ferraduras, contra aquilo que te espinha, tu resiste, aquilo vai te espinhando e você é teimoso, você não consegue enxergar. E ele, tremendo e atônito, acabou, ali já era, o valentão não existe mais. Senhor, o que queres que eu faça? Já era, acabou. Ali a glória de Cristo já fez Paulo se arrepender de tudo, irmãos. A glória de Cristo ali já acabou, não tem o que fazer. Entendeu? Literalmente já tremeu, acabou. O poder de Yeshua HaMashiach. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá terá dito o que convém fazer. Tu imagina o estrondo da voz que veio ali falando com Saulo. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Aqui é interessante. Aqui é como se Paulo estivesse cego para o mundo. Cego para aquela vida que ele tinha. Aqui ele cegou, não vê mais nada. E guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta
em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu que entrando um homem chamando Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aqui já é o vaso do Eterno, é o vaso do nosso Salvador. Quando Yeshua te escolhe como vaso dele, irmãos, Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vai ter que sofrer. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo que caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos, provavelmente estavam conversando, falando com ele, explicando algumas coisas, que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Olha a confusão que deu na cabeça do pessoal. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar os presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado alguns dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia e de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente o nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia, e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas, toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então vocês veem que a partir da morte de Estevão, parecia uma tragédia, uma ferida mortal, mas o que acontece? Acontece algo tremendo. Não somente aquele que tinha o poder de decisão de ajudar a Estevão, que consentiu com a morte dele, se tornou um dos maiores nomes que nós conhecemos hoje, que foi usado pelo nosso mestre Yeshua HaMashiach, que é Saulo. Ou seja, se tornou algo tremendo e poderoso aqui na terra, trabalhando para o nosso Salvador. Lá em 2 Coríntios 12, do 1 ao 10, diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro, provavelmente um demônio, um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e ele disse-me: a minha graça te basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então aqui mostra que Paulo tinha as suas dificuldades, ele era injuriado, blasfemado, perseguido, foi preso, sofreu consequências, acusações, devia ter pesadelos, enfim, todo tipo de, literalmente um espinho na carne, para que ele se lembrasse que ele precisava de Cristo. Então, o que Cristo faz? Não vou tirar isso aí, porque toda vez que você sofrer, tu vai lembrar de mim. Basicamente, aquilo ali era uma forma de Paulo estar sempre buscando forças em Yeshua. E é isso que nós precisamos. Quando nós nos encontramos fracos, a quem nós recorremos? Se nós nos tornamos fortes, sem provações, uma vida tranquila, nós vamos precisar de Yeshua, nós vamos lembrar de Deus, nós vamos lembrar das coisas? Não. Somos seres humanos, irmãos. Lembre-se disso. O ser humano é vaidoso. O ser humano gosta de ter uma vidinha, carnal. Então, o que nos impede de cair é nós estarmos sempre buscando e precisando de Cristo. Lá em 1 Timóteo 1,15. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ou pior em algumas traduções. Então, se Paulo que é um dos piores, então significa que todos podem ser salvos. Imagina o que Paulo não fez, a Bíblia não relata, Mas ali Paulo tinha algo que Yeshua viu no seu coração, viu em Paulo e usou para ele como um vaso de Cristo. Lá em João 18, do 28 ao 31. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E ela pela manhã cedo e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusações trareis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Pega esse problema aí e resolva. Então aqui Yeshua estava sendo acusado, estava sofrendo todas as nossas acusações, pagou pelos nossos pecados, mas ele era o quê? Inocente. Já Saulo, ele era acusado, perseguido, mas ele era culpado. Entendeu a diferença? E mesmo assim, o que aconteceu? Paulo foi usado por Yeshua. Teve olha, irmãos, analisando as cartas, as revelações, foi um dos maiores apóstolos, discípulos, servos de Cristo que nós conhecemos. Entendeu? Nesses dois paralelos, irmãos, eles são distintos, Eles são, como é que eu vou dizer? Eles são opostos, digamos assim. Um é Paulo, que tem o seu espinho na carne, mediante todas as atrocidades que ele fez, e o outro é Cristo, que é um cordeiro que não fez nada. E ambos têm os acusadores, São acusados pelos seus inimigos. Então você percebe que Cristo pagou, irmãos, um preço alto pelas nossas vidas, sem cometer pecado nenhum. E Paulo pagou preço alto, sofrendo calado. Mas ele sim, ele teve pecado. Então ele também foi condenado, depois foi preso, humilhado e depois foi morto. E mesmo assim, irmãos, Paulo não erguia a voz, Paulo não fazia nada. Por quê? Porque Paulo, ele tinha sido transformado. Os espinhos na carne, o sofrimento, a perseguição, tudo que Paulo passou, ele recebeu a graça, a benevolência de Yeshua, já bastava para ele. Pois, irmãos, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas por causa do amor incomparável e incompreensível também, Ninguém compreende esse amor que Deus sente por nós. Nós somos salvos por meio de Cristo, irmãos. Então, meus irmãos, não importa qual seja o seu pecado, você pode ser salvo sim, se você reconhecer que Yeshua HaMashiach, o nosso Cristo Jesus, morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E após isso, tu se torna escravo de Cristo, sendo servo obediente aos seus mandamentos, pois que o ama, irmãos. Aquele que o ama, ele mesmo disse isso: segue os meus mandamentos. Que, irmãos, nós nos amemos uns aos outros, como ele nos amou, pois este foi o mandamento novo que ele deixou.
que na verdade, irmãos, é só uma lembrança decisiva do segundo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Amai-vos uns aos outros. Que nós, irmãos, não sentimos inveja, ódio em nossos corações, que os espinhos na nossa carne, cada um tem o seu espinho na carne, cada um teve suas consequências, cada um teve a sua vida, cada um teve os seus pecados que foram perdoados, que esses espinhos, essas provações, essas tentações não derrubem, que isso não, que nessa batalha espiritual que Satanás trava com a gente todos os dias, ela seja derrotada pelo sangue do Cordeiro. Porque, irmãos, nós sendo fracos na fé, né, nós não podemos ceder à pressão e cair em transgressão. Se nós formos fracos na fé, irmãos, nós vamos cair. Então que nós possamos buscar a nossa força em quem? Em Yeshua HaMashiach. Imagina, irmãos, você sendo tentado por coisas que você fez no passado, e o teu espírito recusa, mas a tua carne deseja. Isso é provação, é tentação. Imagina você sendo provado nas dificuldades que uma outra hora você certamente cederia facilmente, porque você ainda vivia na carne, mas hoje você vive no espírito. Então você precisa resistir. Então tu imagina, irmão, os desejos da carne relacionados ao seu antigo estilo de vida, que volta e meia ali bate na sua porta, e você agora é nova criatura, e você precisa negar tudo isso. Tu imagina, irmão, Satanás usando todo o seu poder, colocando pessoas que outrora te conheciam e hoje te escarnecem. Ah lá, o santo lá, ó, agora quer ser perfeitinho, vivia drogado, se bebendo, e agora quer enganar quem? Essas acusações, deboches que as pessoas fazem. E onde é que nós encontramos referência desse tipo, irmãos? Lá em Atos 9, 21. Lembrando lá do Atos que nós lemos lá em cima. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que Jerusalém perseguia, que invocava este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Estavam acusando Paulo, estavam tirando sarro, acusando, apontando o dedo para ele. Então, quanto mais pesado, irmão, for o seu pecado, mais difícil será carregar a sua cruz. Mas pela graça, ou seja, pela benevolência do nosso Criador, por meio de Yeshua, de Cristo, a sua fraqueza é fortalecida onde? No Espírito do Eterno, irmãos, que habita dentro de ti. Então você se alegra nas suas fraquezas para que a grandeza e a glória de Deus prevaleça na tua vida. E o nome de Deus e de Yeshua HaMashiach sejam exaltados, irmãos. É assim que isso aqui, irmãos, dá um nó na cabeça daqueles que não entendem o amor de Deus, né, meus irmãos? Eles não entendem, pois a sabedoria de Deus, ela é loucura, né? Ela é loucura para os homens. Então, meus irmãos, basicamente é isso. Quanto mais pecado você acumula na tua vida, mais difícil é de você se aproximar de Deus. Pois o fardo que você carrega é muito pesado. E é aí que Satanás, ele tenta te manter preso e cego. Mas quando você, olha, irmãos, o mínimo, tá? Tu pode estar lá cheio de pecado, mas se lá no fundo do teu coração, mínimo que seja, você reconhece que você precisa de salvação, você precisa de Cristo, aí, meus irmãos, você consegue ouvir a voz, o chamado de Cristo. E lá no fundo, irmão, mesmo que uma sementinha que no passado estava lá nos pedregulhos, né, se perdeu entre os espinhos, etc. E você sentiu esse chamado do bom pastor que é Yeshua HaMashiach, e você literalmente dobra os teus joelhos e fala: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Eu me arrependo, eu te amo, eu preciso de ti, me salva. E aí, meus irmãos, essa semente que antes não tinha forças para gerar uma nova criatura, frutos, agora morre literalmente para o mundo que vivia e passa a gerar frutos para o reino espiritual, para o reino de Deus. Aí você se arrepende, você clama, você pede para o Filho, para o Pai, para Yeshua HaMashiach, o Eterno, habitar no seu coração. E aí, meus irmãos, a tua vida antiga, ela morre, você agora é nova criatura, uma nova vida. Irmãos, quem mais teve espinhos na carne? Quem mais teve espinhos na carne? O nosso Salvador. A coroa que ele usava, irmãos, era espinho, rasgando a cabeça. O preço, né, do rei dos pecadores, de morrer por nós. O alto preço que ele pagou, meus irmãos. Consegue imaginar, meu irmão, minha irmã, aquele espinho rasgando a tua cabeça lentamente? Mas não foi só isso, irmãos. Ele passou por chicotes, tortura,
humilhado, perfurado, escarnecido, pregado no madeiro. Todos os nossos pecados, irmãos, todos caiu sobre ele. Então, meus irmãos, ele é o nosso tudo. Nós precisamos dele para achegarmos até o eterno, que é o nome sobre todos os nomes. Então, se não fosse por ele, irmãos, nenhum de nós estaria aqui. Aí você deve se perguntar assim, irmão Liseu, mas se os pecados são perdoados, como é que a gente pode ser acusado e atormentado por algo que do passado? Deus não colocou no esquecimento? Né? A pessoa deve se perguntar, como é que acontece isso? Irmãos, Deus, ele coloca, né? Ele não vai lembrar dos nossos pecados para... tipo assim, Deus é juiz. Yeshua é quem vai nos defender. A defesa de Yeshua está na morte dele, no sacrifício. Então, quando você tem Yeshua na tua vida, tu tem a defesa. Você é inocente. Você nasce de novo, teus pecados são perdoados. Tá bom? Agora você vai ser provado no fogo, ou seja, você vai ter que provar que você mudou. Entendeu? Você pegou, assim, você agora está em dívida. Entendeu? Você está em dívida com Cristo. Então você precisa mostrar que você mudou. Você precisa passar pelas provações. Só que, irmãos, esses dados inflamados do diabo na tua vida, eles não têm poder sobre você quando você busca Cristo. Quando você busca Deus, quando você se entrega, quando você, em espírito, você busca tuas forças. Então não significa que você se arrependeu dos pecados, nasceu de novo, que acabou, não tem mais provação, agora eu sou nova criatura, tudo foi apagado, esquecido. Se fosse assim, ninguém lembrava do que fez. Dava uma amnésia. Só naquele dia, na glória, as coisas ruins que nós passamos aqui, nós não vamos lembrar. Isso está na palavra de Deus. Essas coisas de sofrimento, tudo que nós passamos, não será lembrado. Mas aqui nós seremos lembrados por provações. Por quê? Porque é a forma que Satanás usa para tentar nos derrubar. E da mesma forma é como o Eterno, como Yeshua, usa para nos moldar, para nos transformar em vasos novos. Entendeu? Porque se fosse fácil, irmãos, ninguém precisaria perseverar até o fim. E é por isso que todo mundo que resistir até o fim, lá no final, receberá a coroa da vida eterna. Agora, tu que tens o Espírito do Eterno, né, vai passar por todas essas provações, né, sem se deixar seduzir pelas armadilhas do diabo, porque você está revestido do sangue do Cordeiro. Por mais que Satanás tenta te derrubar, ele não consegue. Por mais que os demônios tentam te atormentar, eles não conseguem, mas você tem que estar em eterna vigilância. Então, por isso que eu digo, quanto maior a vida de pecado que você tinha, mais provações você passa. Mas não significa que uma pessoa que nunca teve, nunca bebeu, se drogou, teve uma vida de gandaia, não significa que ela não vai ter as provações dela. Satanás vai usar outras armas, vai usar a tecnologia, vai usar a prosperidade, vai usar outras coisas que a pessoa vai se encantar. Já que ele não consegue atingir ela nos prazeres, nas luxúrias da carne, vai tentar atingir de outra forma. Satanás tem todas as... O que tu imaginar, Satanás sabe fazer para derrubar alguém. E a gente só consegue escapar como? Perseverando, orando e buscando. Entendeu? Então você que realmente nasceu de novo em Cristo, nada disso te afeta. Muito pelo contrário, irmão. Quanto mais fraco tu fica na carne, ou seja, quanto mais a tua carne ela fica padecida, né? Ou seja, quanto mais provações, mais tentações, mais forças tu busca em Cristo. Porque você só consegue vencer, meus irmãos, no mundo espiritual, buscando Yeshua, sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Invoca o poder do sangue do Cordeiro na tua vida. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, irmão. Só para finalizar, né? Eu vou pegar aqui uma passagem muito esclarecedora, tá? Que está ali em Efésios 6, do 2 ao 18. Daí a gente vai encerrar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 12 ao 18. Então, irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Quanto mais pecado na tua vida, mais peso tu vai carregar, mas não significa que tu vai cair. Significa que nas tuas fraquezas, você consegue buscar forças em Cristo. E se você não teve uma vida tão pregressa assim, de pecados, e glutonarias, bebedeiras e fornicação, você vai ter outras provações. E você também precisa de Yeshua. Resumindo, não importa o que tu fez. O teu espinho na carne, Satanás sabe exatamente como te atingir. Os dardos inflamados do diabo. Mas você em Cristo, em Yeshua HaMashiach, você tem a salvação. Você tem a tua defesa, você tem o teu escudo. Se fortaleça, se revista do sangue do Cordeiro, nasça de novo em espírito e passe a viver em espírito, se livrando de todos os pecados que são pecados de morte. Então, meus irmãos, fiquem na paz, que o Eterno abençoe a vida de vocês, meu irmão, minha irmã, que a graça e o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seja com o espírito de vocês. Que assim seja, e até mais.